O antagônico desse domingo continua essa rodada de entrevistas dos pré-candidatos a prefeitos de Belém. E eu tenho o prazer de receber aqui o Normando. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Cara jovem, está aí na política, já tem uma história, né? Eu queria que tu começasse falando um pouco da tua trajetória. Você começou como vereador, foi? Eu te agradecer pelo espaço, dizer que é muito importante para nós, para ter uma oportunidade de poder divulgar um pouco do que a gente já construiu até aqui, um pouco da nossa história e principalmente daquilo que a gente pensa para a cidade. Eu iniciei minha vida ainda muito cedo na política, através do movimento estudantil. Comecei no Grêmio da Escola, do Grêmio da Escola fui... Isso com quantos anos, Iguaí? 15 anos. 15 anos, rapaz. 15 anos. Construção, história, né? Aí nós estamos falando de que escola, quando tu te refere a isso aí? Eu estudei no Colégio Moderno, faz certo tempo, Moderno não existe mais, né? Aí é de lá que vem Aí você começa a se perceber, vem a política, né? Na verdade, assim, eu me interessei nas aulas de história. Na época eu estudava a campanha da legalidade, né, que o Leonel Brizola fazendo aquele enfrentamento contra a ditadura para o João Goulart poder assumir, à época, a presidência com a vacância do cargo na renúncia do Jânio Quadros. E eu comecei a me interessar pela política. E uma professora de história disse: você gosta muito da política, por que você não participa do Grêmio? E aí me chamaram para participar do Grêmio. Começou a estudar essa questão histórica, né, do país. E a partir daí, foi para o Grêmio. E qual foi? Aí daí foi o passo para se candidatar a vereador. Aí eu fui do Grêmio da Escola, eu passei para a universidade. Na universidade, militei ativamente no movimento estudantil, fui vice-presidente dos estudantes do Estado, eleito no Congresso, e depois fui da União Nacional dos Estudantes. E aí, quando eu me vi, já estava dentro do movimento estudantil de forma muito acalorada. E aí foi um passo para me filiar numa juventude partidária. E você acaba se envolvendo tanto Qual o primeiro partido lá? Qual foi? Onde foi? MDB. Tu já Na época era o PMDB. O PMDB. E eu fui militar na juventude do PMDB. Aí fui militante, filiado. Tinha uma turma boa nessa época, né? Tinha, turma legal. Eu aprendi muito, né? Eu fui militante, filiado, fui presidente do Diretório Municipal da Juventude do PMDB, fui presidente estadual da Juventude do PMDB, vice e depois presidente nacional da Juventude do PMDB. Então eu cumpri todas as etapas. Fui candidato a vereador em 2008, não ganhei eleição, tinha 20 anos. Foi vice-presidente nacional, isso? Fui e assumi a presidência durante um tempo. Entendi. Nacional da Juventude do PMDB. Aí daí para a vereança foi um passo. Sim, aí eu fui candidato a vereador em Belém, aos 19 para 20 anos, fiquei como suplente, uma votação extraordinária, ganharam 4 naquele período, nesses idos aí, quem foi que ganhou para prefeito? Recorda aí nessa? Foi o do Ciomar Costa, a primeira eleição do Ciomar Costa na sua reeleição. Já na reeleição dele? Isso. E tu estavas apoiando quem nessa? O Priante. O Priante, entendi. Nós tínhamos candidatura própria. Aí como é que foi? Uma coisa é você militar em um movimento estudantil, depois passar para vereador. A diferença, né? Você começa a ver o que é cargo. A experiência é fantástica, porque uma eleição ela te mostra realidades diferentes, você conversa com pessoas diferentes, culturas diferentes, você consegue realmente enxergar a verdadeira dimensão da tua cidade. Porque no movimento estudantil você está ali dentro de uma bolha, você discute as questões educacionais, você discute a questão relativa aos projetos federais, governos estaduais, ao melhoramento do ensino. Você tem uma escola no movimento estudantil, sem dúvida. Só que a escola da vida, digamos assim, da realidade de verdade da sociedade, numa eleição você consegue enxergar. Porque, naturalmente, você consegue ter relação com muitas pessoas, como eu falei anteriormente, de culturas diferentes, de realidades diferentes, de problemáticas diferentes. Então, ali você consegue ter a dimensão real do que é a cidade, dos seus gargalos sociais, econômicos, dos problemas. Belém é muito grande, então é impossível conhecer, um jovem de 20 e tantos anos conhecer Belém na época como um todo. E a eleição me deu essa oportunidade. Tanto que quando me perguntam, eu disputei já algumas eleições, fui vitorioso na maioria delas, mas quando me perguntam qual foi a eleição que te deu mais gostinho de vitória, e eu vou te dizer que foi a minha primeira eleição em que eu perdi.
porque ali me deu não só a humildade de compreender. Então a primeira, tu tentou primeiro perder a eleição. Sim. Ah, entendi. Isso já estamos falando, só para contextualizar, na eleição do Bolsonaro, tu te elegeu. Não, eu perdi. Perdeu, entendi. Em 2008. Você perdeu. E na outra tu entraste, foi Em isso? 2012 eu ganhei a eleição. Então, como você está dizendo, para ti foi a experiência. Aprendizado. É como se diz, muito se ganha com a derrota, né? A vitória não ensina muito, né? A derrota te ensina a ter mais humildade, a compreender de que você nunca na vida vai fazer nada sozinho, você precisa de muita gente para poder construir projetos coletivos, como o mandato de vereador, porque não é um mandato de uma pessoa, é um mandato de muitas pessoas que acreditaram nesse projeto e que lutaram para que isso acontecesse. Você defende determinadas pautas que essa turma que te defendeu na rua também defende. Então, a derrota me ensinou não só me moldou como um meio de ativação coletiva, reforçou a minha humildade e eu compreendi de verdade qual era o papel do homem público. Eu acredito que Deus naquele momento me fechou uma janela, mas me abriu uma porta muito maior, porque sem dúvida alguma foi um aprendizado extraordinário. Agora, quando você entra na carreira política, como em outras, você tem uma pauta, você tem uma bandeira de luta. Qual foi a tua logo de início, assim, você olha, isso aqui é uma questão que eu preciso defender, precisa ser representado? Quando eu ganhei a eleição a primeira vez, eu tinha 24 anos de idade, eu era relativamente novo, e vinha de uma pauta forte com a juventude, com o movimento estudantil. Então, eu priorizei no início do mandato, principalmente as pautas de interesse da juventude, onde a gente discutiu o passe livre na Câmara Municipal de Belém, onde a gente fez projetos relacionados principalmente à participação da juventude na política. E com o passar do tempo, a gente foi abrangendo outras pautas, né? Eu tenho uma paixão que foi uma paixão motivada pelo acontecimento que aconteceu no Marajó, onde, infelizmente, um prefeito da época mandava matar os cachorros para que eles não se procriassem. E a partir daí eu comecei a militar também na causa animal, que eu digo que esse militar na causa animal não foi algo político, mas algo passional. Então é uma causa que para mim é muito sensível também. Acontecendo, né? Mas nós conseguimos atuar em todas as vertentes da sociedade. Por que eu digo isso? Acho que o maior ativo de um parlamentar é ele conseguir fazer um diálogo permanente, direto e franco com as pessoas, com a população. Então nós criamos uma ferramenta de participação da comunidade. A gente fazia um gabinete itinerante toda semana nos bairros de Belém, e tudo aquilo que a gente colhia de informação, de gargalo, de problema social, a gente levava para ser discutido na Câmara Municipal de Belém, transformava em projeto, requerimento, cobrança. Teve muito embate nessa época? Teve. Sempre tem. Eu fui vereador de oposição. Eu fui vereador de oposição quase que 6 anos. Tive a oportunidade de liderar, inclusive, em determinado momento, a oposição na Câmara Municipal de Belém. A gente teve debate do IPTU, em que a gente conseguiu barrar o aumento do IPTU. Teve o debate a respeito sobre a questão da taxa que seria cobrada sem rubrica da Secretaria de Mobilidade Urbana, e que não teria disposto onde é que seria o dinheiro do Passe Fácil, onde é que seria enviado. A gente conseguiu derrotar. Muitas vitórias na Câmara. Nesse primeiro mandato, se você numerar, é difícil, sabe? Caminhadas de anos, 4 anos. Enumerar assim, olha, isso aqui foi uma vitória, ou isso aqui foi importante, até para o crescimento da carreira política, do primeiro mandato, assim, pô, isso aqui eu posso, tem que seguir. Eu posso dizer que conseguir barrar o aumento do IPTU da cidade foi algo extraordinário, porque nós éramos a minoria na Câmara Municipal de Belém e nós conseguimos aglutinar muitos vereadores que eram da base aliada do prefeito à época para votar contra o aumento do IPTU, até porque os serviços da cidade estavam muito ruins para que a gente pudesse realmente ter uma justificativa para o aumento do IPTU. Né? Quem era o prefeito à época? O prefeito à época era o prefeito Zenaldo. Era o Zenaldo, mas mesmo assim, nesses avanços, aí vamos para o segundo mandato, né, como vereador. Aí, nesse continuar da política,
Tu pensou, lógico que todo político pensa, eu não vou parar, é o início de caminhada. Passava pela tua cabeça já digo, olha, eu vou seguir, eu vou disputar a prefeitura, eu vou ser deputado e tal. Tem sempre isso? Então, eu fui um político que não planejei a minha caminhada, ela foi acontecendo. Eu, quando resolvi ser candidato a primeira vez, eu me recordo que os meus avós chegaram comigo, meus pais, e falaram: "Pô, pelo amor de Deus, tu quer ser candidato mesmo e tal, papai, tem certeza é isso que tu queres?" E eu sempre fui muito firme, disse: "Ó, não é que eu queira, você não é candidato de você mesmo, né? Você acaba sendo candidato porque uma turma viu em ti alguém que poderia representar algumas pautas que defendias." Então, como eu era militante da juventude do PMDB, o meu nome acabou sendo natural na disputa. A gente fazia uma disputa interna à época, né? Tinha um grupo da juventude que defendia uma tese, nós defendíamos outra, e a gente fez uma disputa eleitoral praticamente para saber quem tinha mais votos desses núcleos, né? Agora, essa questão familiar também tem peso um pouquinho. Sempre tem algum momento a seguir. Por exemplo, vamos falando, você é primo do governador de Barbalho, não é isso? Aí você falava agora há pouco. Explica um pouco isso. A minha avó é irmã da deputada Elcione. Eu reencontrei o governador Helder politicamente já depois de ter disputado minha primeira eleição. Inclusive, assim, eu conto no meu livro essas histórias de presentear com ele. E a minha primeira eleição foi uma eleição muito pura, porque foi uma eleição sem estrutura, uma eleição onde eu não contava com o apoio. Para ter uma ideia, a deputada Elcione tinha um candidato, né, na época, a vereador, o próprio Helder, o governador Helder, embora seria candidato na época à prefeitura de Ananindeua, tinha as suas candidaturas, e eu fui candidato naquela época com o apoio da juventude do PMDB, com alguns parceiros, com jovens sonhadores que, na época, não tem uma ideia, nosso material, no final já era Xerox. Vocês não acreditam muito, não, mas eu tenho material guardado dessa época para mostrar. Mas a campanha é dura. É sempre bom começar assim, né? Porque não nasce nada. Você tem que. Se você começar com estrutura, você não vai apostar no depois. É o seguinte: a gente olha assim, pô, o Igor está aí porque tem algum parentesco com o governador. Acho que nós precisamos entender o seguinte: nós que temos algum parentesco com o governador, nós precisamos mostrar 3 vezes mais que nós temos capacidade do que os outros. Por quê? Porque você sempre vai ser questionado se você tem capacidade. Então você precisa mostrar mais do que qualquer pessoa, porque você realmente tem essa ligação parental. Então é importante dizer o seguinte: se perguntar, tu segue o governador? Sigo 100%. Eu acredito no projeto defendido pelo governador, eu acredito na sua capacidade, na sua liderança. Tem sido um espelho, eu tenho tido a oportunidade de estar mais de um ano na sua gestão e eu aprendo todos os dias a lidar com os problemas do poder. Agora... É óbvio, Romano, que você vai ser criticado, vai receber pedrado sério do jogo. Quem está aí está na chuva para se molhar. Você vai ser indagado sobre essas questões. Mas essa questão de ser parente vou falar do Helder Barbalho, você ser parente do governador, ser parente de um político de nome do Estado, você tem esse cacife a mais para falar. Isso ajuda, isso algumas horas incomoda. Como é que tu vê essa questão? Então, eu vejo como algo natural, porque todo mundo, de alguma forma, é filho de alguém, é primo de alguém, é sobrinho de alguém. E eu procurei trabalhar muito para chegar onde cheguei. Então, dizer que o governador ele tem importância na minha eleição, é claro que tem. Ele é um líder político indiscutível, um gestor aprovado, mais de 70% de aprovação, sendo que mais de 80% de aprovação do seu governo em Belém. Então, é um líder e um gestor aprovado. É o presidente, não é o presidente do meu partido, mas é a principal liderança hoje do meu partido. Então, ajuda a ter uma relação de parentesco com o governador? Eu acho natural. E traz muita responsabilidade, né? Aí eu concordo plenamente. Eu preciso mostrar para as pessoas mais do que eu deveria mostrar se eu não fosse. Porque eu tenho a obrigação de mostrar de que eu fui escolhido não apenas por ter a relação parentesco ou porque eu tenho de alguma forma facilidade. Não. Eu tenho que mostrar de que fui escolhido pelas qualidades
e pela capacidade de gestão, de entrega, de diálogo e principalmente de compromisso. Vamos fechar esse primeiro bloco, porque no próximo nós vamos falar sobre candidatura, sobre essa conjuntura da Prefeitura de Belém. Vamos falar, se saiu de vereador e foi para candidato a deputado, né? Sim. Concluiu o segundo mandato, não? Não, eu tive que renunciar os 2 últimos anos para poder assumir a cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Não, aí eu entendo. Eu digo assim, foi no meio do mandato de vereador, resolveu se candidatar. Isso. Entendi. E aí a diferença? Vamos falar de diferença. Nós estamos aqui no bate-papo. Vamos falar de diferença de novo. Não é mais vereador agora. Deputado, o que muda? Muda muito porque, como vereador, você tem um debate constante da cidade. O vereador ele é o primeiro a ser procurado. Tem imagens aí, estão mostrando imagens hoje como vereador, imagens como deputado. Legal. Muitos embates, isso é normal. Mas, chegando lá como deputado, como é que a primeira impressão de agora não é mais a vereança? Agora... Na Câmara é um debate constante, diário, é algo muito acalorado, com os problemas da cidade que acontecem diariamente. E na Assembleia é algo mais macro. Você tem deputados de várias regiões que representam várias regiões. Embora a vida aconteça nas cidades, na Assembleia Legislativa você faz um diálogo acerca da política macro do Estado. Enquanto na vereança você acaba discutindo os problemas, digamos assim, prioritários de cada bairro. Lá você discute, por exemplo, o problema que tem a luz no poste ou a coleta no lixo. E na Assembleia Legislativa você discute reforma de previdência, você discute reforma administrativa, você decide sobre a questão orçamentária de forma impositiva. Então, você tem várias diferenças no sentido de atuação. Agora, a combatividade é a mesma. A diferença é que eu tive 6 anos na oposição e passei a ser situação. Então, eu fui vice-líder do governo no primeiro biênio, que me deu uma experiência fantástica. Eu pude ver os problemas e encaminhar votações ao lado hoje do presidente da Assembleia, que na época era líder do governo. Então, foi um aprendizado. Deputado Chicão, um abraço para o deputado Chicão. Chicão, um grande figura política desse estado. Eu fui vice-líder. Agrada gregos e troianos é uma coisa que não é nada fácil. É um gentleman. Olha só, nesse, para a gente contextualizar, não dá para dizer assim, olha, ele está botando o carro na frente dos bois, ele está se apressando, não, porque tu concluiu o mandato como vereador, se reelegeu e em seguida, deputado já é o segundo mandato, não é isso? Segundo mandato. Segundo mandato, então não tem aquela, olha, não, só fiz 2 anos, então foi muito intenso, sabe? Eu vou te confessar uma coisa, em tudo que eu fiz na vida sempre foi muito intenso. Eu fui vereador de forma intensa, tive entregas fantásticas. Eu fui o vereador que mais produziu no Legislativo de Belém durante todos os anos que eu estive na casa. Eu fui o que mais apresentou requerimento, o que mais apresentou projeto, o que mais conseguiu realizar audiências públicas. A gente conseguiu fazer realmente o meu primeiro mandato, foi um mandato muito rico. Eu digo que eu passei os 4 anos e trabalhei muito. Muito embate também, né? Como deputado, a gente vê aí. Sim, como deputado, eu pude atuar em outra vertente. Eu fui vice-líder do governo, então tive a oportunidade de conviver com todos os aspectos políticos. Agora você falou uma coisa interessante. Como é que é? Né? Você esteve em oposição e depois você vai para a situação. Dá para pensar assim, dizer, rapaz, eu era você ontem, né? Hoje os embates que se tem. E dá para conviver harmonicamente? Não, a gente tem que aceitar, porque isso a gente eu já estive do seu lado da moeda, não é isso? Por isso Guimarães dizia que quem brigam são os homens. Quem briga são as ideias, não são os homens. Então, eu acredito muito nisso. A gente tem embates acalorados, evidentemente a gente não consegue convergir em todas as ideias, mas a gente precisa se respeitar. Hoje talvez seja um dos maiores problemas da política brasileira, que a gente não tem um respeito sobre o contraditório. Aquilo que, porventura, a gente converge, ok. Aquilo que a gente diverge, mas a gente respeita. Então, é uma coisa que foi um princípio que eu sempre adotei como parlamentar, seja na Câmara, seja na Assembleia Legislativa. Na Assembleia eu tive responsabilidades maiores. Eu digo o seguinte, eu fui vice-líder do governo, fui presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, na minha opinião, é a comissão mais importante da Casa. Fui relator do Orçamento do Estado.
tive a oportunidade também de ser relator da CPI que investigava a companhia Vale. Então, um jovem recém-entrado na Assembleia Legislativa, eu tive muitas responsabilidades e graças a Deus consegui cumpri-las com muito êxito. Na política tu já foi. Eu tenho que usar o tu, que o paraense fala assim, não tem jeito. A gente sempre... Na política tu já foi. Pedra já foi vidraça. Qual é o lado melhor? Eu acredito que são estados diferentes. Na oposição você tem o seu papel de estar ali não só questionando o prefeito, no meu caso, mas também levando em consideração aquilo que a população diz. Isso eu não deixei de fazer como deputado. E como vereador de Belém, nós fizemos o quê? Nós resolvemos fazer uma oposição lúcida, não uma oposição raivosa. Eu votei vários projetos de interesse da cidade junto com o prefeito, mesmo sendo de oposição. E aquilo que a gente não entendia que não seria o correto, a gente fez oposição. Da mesma forma que quando a gente está na situação, a gente, quando discorda de algo, a gente tenta mudar dentro do grupo que está ali discutindo, que está dentro do governo. Então, a diferença é que na oposição você não consegue dialogar com o governo para mudar. A gente até tenta, mas dificilmente consegue. Quando você faz parte de uma base de governo, você não deixa de divergir. Só que você diverge lá dentro e tenta mudar lá dentro a opinião daqueles que cercam o parlamento, o executivo. Então, existem diferenças, mas existem também convergências entre ser oposição e ser situação. Ambos eu pude ter a certeza que desempenhei com toda a luta possível, com toda a dedicação possível. A gente retorna daqui a pouco para esse segundo bloco da entrevista com o Dr. Armando, que vai falar sobre a conjuntura política e a eleição desse ano da Prefeitura de Belém. A gente volta daqui a pouquinho. De volta aqui na entrevista com o Igor Armando, esse camarada que está querendo virar prefeito de Belém. Vai chegar lá, né, Igor? Depois dessa, a gente precisa falar nessa conjuntura que é a eleição para prefeito de Belém. Belém já tem de décadas muitos problemas. Muita gente que diz assim, olha, Belém tem problema absoluto. Isso não é bem verdade. Eu acho que falta vontade política, falta muita coisa. E o nome joga é sempre importante, né? Não dizendo aqui que os mais velhos têm, não. Eu acho que vontade é tudo, vontade política é tudo. Mas nessa conjuntura, hoje Belém está numa situação muito difícil. O prefeito Edmilson Rodrigues aí até hoje não disse a que veio, isso é fato da a cidade está lixo por todos os lados. E a gente parece que o prefeito não está no cargo, e não parece nem que quer reeleição, na verdade. Pelo menos a gente vê uma coisa muito apática e tal. E muito se discutiu sobre, olha, o Helder Barbalho, o governador, quem será o candidato do governador? Aí tinha nomes de José Capirão, o próprio Priante, tá? Vários nomes, e de repente, o José Capirão teve aqui, um abraço, o José Capirão teve aqui na entrevista para ele semana passada, e de repente surge a tua ligação ao MDB e o Helder confirmando, nós temos imagens aí, estamos mostrando, o Helder confirmando a sua pré-candidatura para a Prefeitura de Belém. Vamos lá. Na eleição passada, o Helder apoiou o Edmilson, né? Eles estavam juntos e tal. Agora, você vem até aqui como candidato do MDB e vai pré-candidato, claro, como eu falando, pré-candidatura. E, obviamente, o Edmilson veio a reeleição, vai haver aí é claro, já deixa um racha. Como é que você vê isso, Igor? Como é que tu vais agora, Marujo de primeira viagem, candidato ao executivo, a prefeito? O que está passando pela tua cabeça? Como é que tu planejas aí? Evandro, eu penso que a eleição majoritária é circunstância. A gente não consegue planejar a ser candidato, porque quando você é candidato majoritário, você é candidato de um grupo, de uma ideia, de um projeto que se construiu. E
O que fiz para chegar até aqui foi trabalhar incansavelmente para ser um bom gestor. Tive a oportunidade de estar na Secretaria de Cidadania, de gerir o maior programa de cidadania do Brasil, que tem a maior parede de cidadania do Brasil, que são as Usinas da Paz, e isso me deu a condição de poder realmente estar entre os nomes que poderiam ser escolhidos como candidato do MDB. O MDB é um partido que foi a primeira filiação, um partido que sempre segui a linha de orientação, mesmo estando em outros partidos, tive a oportunidade de seguir o MDB como o farol da construção política que tive até aqui e, evidentemente, como todas as lideranças que atuam em Belém e que são filiadas ao partido, têm legitimidade para poder pleitear a ser candidato. Tenho o maior respeito pelo deputado Priante, inclusive o Priante foi apoiado por mim nas 3 eleições que foi candidato a prefeito e sempre acompanhei de forma muito firme a candidatura dele, inclusive nos momentos mais difíceis, bem como tem uma relação muito boa com o Zeca Pirão, né? Fui vereador com o Zeca Pirão, nos elegemos deputados juntos, sempre tivemos uma relação muito bacana, muito fraterna. Eu acredito que agora, depois da decisão do governador, baseado em muitos fatores, tenho certeza de que a nossa tendência é estar junto no mesmo barco, porque representamos o mesmo projeto. Representamos o mesmo projeto. Você sabe que a função do jornalista é perguntar e a gente vai ter que... Isso é normal, principalmente em partido, até os jornais, digamos assim, unidos, aqueles que estão com a bola no pé, digamos, o MDB está com a bola no pé. É um dos maiores partidos, se não o maior partido do Brasil. Eu tenho que te falar que no evento de vocês, algumas ausências foram verificadas. Eu acho que o Priante não estava lá no Zeca Pirão, salvo engano. Então, mas isso sempre é um processo normal, né? Tu achas que isso aí, olha, agenda, ou assim, não, falta conversar e tal, mas eles mesmos, o próprio Pirão falou aqui que a palavra final sempre é visível, que a palavra final ele diz, a palavra final sempre é do governador. O que tu acha? Isso é uma questão de tempo para afinar a viola, ou isso aí não, olha, é uma questão de agenda, não deu, tal, o que você diz? O governador, por ser o líder político do MDB no Pará, ele, junto com a executiva estadual do partido, define os rumos partidários. E quando você se filia ao partido, você compreende que você vai participar das discussões, mas você tem as instâncias de decisão. E eu sempre fui muito disciplinado nesse sentido. Mas em relação a algumas ausências, algumas foram por agenda e justificaram a não ir. Inclusive, o próprio deputado Priante mandou uma mensagem logo cedo, me desejando sucesso na filiação, e na mesma toada que agradecia a ele, que disse que sentiria muito a falta dele, inclusive, no dia, pela relação pessoal e política que temos. Da mesma forma, o Zeca Pirão. Eu acredito que o Zeca, e respeito muito a liderança do Zeca Pirão, o Zeca Pirão foi o deputado estadual mais votado de Belém, talvez da história de Belém. É uma liderança trabalhadora, uma liderança importante para a cidade, e é lógico que, como alguém que quer construir um projeto para a cidade, precisa estar disposto a dialogar com as lideranças políticas que são importantes para a cidade, que têm trabalho prestado e que naturalmente precisam estar conosco nessa caminhada. Então, o meu papel a partir de agora é compreender de que eu não sou candidato sozinho, não sou pré-candidato sozinho, eu tenho que ser pré-candidato e porta-voz de um grupo. E quanto mais pessoas a gente aderir a esse grupo, é melhor. É melhor, e vai ser uma construção de forma coletiva. E é lógico que eu não vou deixar de procurar, de conversar com o Zeca Pirão, com o Priante, com as lideranças da nossa cidade. Essa questão partidária, você entende por quê? Sim, claro. Missa dos partidos de oposição, de situação, essas coisas acontecem. Um pouco de ciumeira, isso é normal. Faz parte do processo político. Faz parte do político, você colocou muito bem, faz parte do processo político. Agora, me fala um pouco dessa conjuntura atual. Tu estás entrando numa briga de cachorro grande, eu não queria estar no teu lugar. Porque vemos aí o bolsonarismo, tem o Éder Mauro aí, que deve vir até agora, não falou nada, mas deve vir candidato a prefeito. O Éder Mauro é o bolsonarismo no Pará. E temos aí o Edmilson Apático,
e com essa grande rejeição, que isso é público e notório, né? E há quem diga assim, olha, ele foi abandonado pelo prefeito. Não, e há quem diga, não, ele abandonou a cidade, ele abandonou todo mundo antes de ser abandonado. Né? Então, você vai para uma disputa muito pesada, né? Vai ter tiro de tudo quanto é lado. Então, tu estás preparado para isso? Eu costumo dizer que os nossos sonhos são também os nossos desafios. Então, não dá para a gente pensar que vai governar Belém sem ter nenhum tipo de entrave, de problema, de discussão. Nós vivemos num momento, o Brasil vive um momento que ainda vive resquícios da polarização. Mas o que a gente precisa discutir hoje, e eu sou muito ciente disso, é que a discussão das cidades, elas não perpassam por questões e correntes ideológicas. A gente precisa compreender de que o buraco na rua, o trânsito agarrado, a falta de oportunidade de geração de emprego e renda, uma cidade que ainda sofre muito com a burocracia, tudo isso são problemas diários de todo cidadão. E isso não quer dizer que, por ser de esquerda ou ser de direita, é que vai ser resolvido o problema. A população não quer saber se o prefeito é de esquerda ou de direita, ela quer que resolva o problema que hoje está vivendo a cidade. O prefeito é um grande zelador. É um grande zelador. E a zeladoria, ela passa pelo diálogo com todas as correntes políticas. Por isso que eu digo, eu sou radicalmente de centro, sou um político moderado, um político que dialoga com todos. E acredito que isso que Belém precisa de diálogo, pulso firme e muito trabalho. Olha só, no segundo turno da eleição passada, você apoiou Edmilson, né? Você estava junto com ele. E hoje eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você se prepara para enfrentá-lo nessa disputa, né? E vai ter que, não há como durar a pílula. E me fala um pouco do que tu achas, o que aconteceu. Você apostou nesse projeto do Edmilson. E hoje Belém está do jeito que está, né? E que se prepara aí para uma COP, que eu não sei, algo tem que ser feito, porque o cartão postal está muito feio. Tanto por Urubu como até a bagaça do VP tem que ajeitar isso. Como é que você vê isso, essa questão? Edmilson, vou falar do Edmilson. Anteriormente você o apoiou junto com ele, e agora vai para a disputa. Qual a tua visão sobre isso? No primeiro turno das eleições passadas, eu apoiei o deputado Priante. No segundo turno, optei pela candidatura do atual prefeito, por compreender de que naquele momento o projeto que mais se assemelhava com aquilo que eu acreditava seria a sua candidatura, e esperando que ele pudesse fazer um governo de rupturas e ao mesmo tempo um governo que pudesse apresentar soluções para as demandas que a cidade enfrentava. E isso foi um apoiamento sem pedir nenhum tipo de barganha em troca. Não tive, não tenho e nunca tive nenhum cargo no governo Edmilson. Então, isso me deu a liberdade de criticar aquilo que achava que deveria criticar. E isso foi o que aconteceu a partir de que ele assumiu a gestão. E aí, eu posso te fazer um panorama. Você acompanhou ainda, digamos assim, o governo, depois da eleição, isso é o que não veio. A minha atuação sempre foi muito forte em Belém. Então, eu deixei de ser vereador, mas continuei com uma atuação permanente na cidade. Inclusive, levando o meu gabinete até os bairros da cidade, levando várias ações, ouvindo a comunidade. E o que eu pude perceber ao longo do tempo é que o Edmilson acabou ficando numa situação em que se encastelou dentro da prefeitura e deixou de ouvir as ruas. O que ele sempre pregou durante todos os seus mandatos, que era justamente a participação popular. Porque ninguém sabe, né? Ou tu tens alguma aposta assim, olha, por que o Edmilson parou, quis disputar uma eleição para prefeito, tu já veio de 2 mandatos passados, e de repente teve. Vamos lembrar um pouquinho. A eleição foi uma luta contra o bolsonarismo, né, que o uma eleição apertada, e que ele teve apoio de muita gente. Teve nomes nacionais apoiando. O Edmilson, Caetano, o Chico Buarque, gravaram a Gabi, mas muita gente
e acreditava-se que seria diferente. Não, parece não aconteceu, né? Olha, parece que ele não queria isso. Sabe aquele filme, Apertem os Cintos do Piloto Sumiu? Isso. É basicamente o que acontece na cidade. Hoje você não tem um gestor que tem um pulso firme de fazer os enfrentamentos dos problemas. Porque eu não me iludo de que Belém vai se resolver os problemas num passe de mágica. Tá? Eu não sou candidato a mágico, tá? Essa não é a questão. Os problemas eles existem e vão existir. Agora, como se faz o enfrentamento deles é que faz toda a diferença. Porque não dá para ser omisso. Não dá para cair 10 árvores na cidade e você não ter uma política de prevenção, não anunciar medidas para poder realmente conter esse mal logo depois. Não dá para a gente ver a cidade alagando e a gente não ter nenhum plano de poder realmente diminuir esse alagamento. Antes de falar desses gargalos, que eu quero te perguntar sobre os pontos mais importantes, falar de Belém a gente conversaria um dia, 2 dias e ainda teria assunto. Então, nesse gargalo político hoje, que vai ser a disputa para prefeito, nós temos aí o Helder, que é o grupo que está junto com o presidente Lula, e tem o Edmilson, que o PT já declarou apoio e vai ficar. Teremos 2 palanques, como é que tu acha que vai ser isso? A informação que a gente tem é que o Partido dos Trabalhadores ainda não definiu qual é a posição que vai tomar nas eleições municipais. Existem algumas correntes que defendem a candidatura. E já fizeram um evento aí. A candidatura do prefeito atual, e tem uma corrente que quer marchar com o candidato do governador. Vamos respeitar a escolha do Partido dos Trabalhadores regional. Acredito que isso faz parte da democracia. E, evidentemente, o MDB faz parte da base governista do governo federal. E aqui não será diferente. Não é porque... Você acha que vai chegar numa unidade, digamos, até lá, para mandar a carruagem? Eu acredito que sim. Nós estamos trabalhando para o Brasil dar certo. Mesmo que o Partido dos Trabalhadores resolva acompanhar o atual prefeito, isso não impede de nós termos uma relação saudável e boa com o governo federal. Eu acho que isso não depende. O governador Helder tem uma relação muito só pensa em palanque, né? Com o governo Lula, e vejo um motivo para que a gente tenha algum tipo de problema. Os partidos têm as suas, nas eleições municipais, têm as suas... Não é só aqui. E não tem que respeitar. Exatamente. Ou seja, tu vai estar caminhando, né? Vendo, olha, independente se vai acontecer a questão partidária, mas tu vai estar trilhando o teu caminho, seguindo o teu... Com certeza. Vamos falar um pouco agora de projetos. Sabe que Belém tem muitas carícias, muitas, né? E tem mandatos, eu sempre aposto, e quando se fala em Belém, rapaz, se o prefeito, cada prefeito que passar, tiver uma proposta, fizer aquilo, olha, eu posso deixar de fazer tudo, mas isso aqui vai ser, talvez a coisa, deixar um pouquinho sempre para... Mas Belém sempre é uma incógnita nessas gestões passadas e na atual. Hoje, qual tu considera o principal? O lixo está aí, né? Aquilo é só um pequeno exemplo do que pode acontecer, o caos, quando uma empresa para de recolher o lixo. E não para porque não recebeu, ele vai lá, mas isso é só um pequeno exemplo. Qual tu acha que é o gargalo de Belém hoje? Falta de zeladoria. O prefeito de Belém, ele precisa... O prefeito de Belém precisa compreender o seguinte: não adianta você ter uma grande obra se você não consegue fazer o mínimo. Não adianta você gastar mais do que aquilo que você arrecada. Não adianta você compreender de que você vai gastar com aquilo que não é prioridade. Acredito muito que o que falta em Belém é foco de gestão, é compreender que nós temos que melhorar a nossa saúde fiscal e, principalmente, compreender de que se a gente não consegue fazer o mínimo, a gente não vai conseguir fazer os projetos estruturantes. Hoje, Belém precisa de um prefeito que cuide da cidade, que tenha um diálogo aberto com o governo estadual, com o governo federal e com a iniciativa privada, para poder fazer com que os grandes investimentos venham daí e a prefeitura faça o trabalho de zeladoria. Ou seja, que a gente tenha um lixo recolhido, que a gente possa ter luz no poste, que a gente não tenha mais rua esburacada, que o saneamento básico
principalmente na periferia da cidade, possa aumentar, a gente possa construir realmente um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para empreender, atrair novas indústrias para dentro de Belém, que hoje, infelizmente, a matriz econômica de Belém é apenas serviço, e a gente precisa fazer com que a nossa matriz econômica possa fazer também outros tipos de vertentes, que possa ser diversificado. E para isso a gente precisa chamar todos, a gente precisa levantar uma grande frente em favor da cidade. Há quem diga que hoje, a gente fala, olha, o Helder hoje é o prefeito, é o governador, o prefeito de Belém. Eu digo coisa que tem colocado, a Costa tem colocado. E o Helder Barbalho, divergências à parte, você sabe que nunca é unanimidade, tem seus críticos, e pela sua história tem seus críticos, e nesse aspecto, o Helder colocou um bordão que pegou muito, né, desde a polícia da campanha para governador, que era o presente, né? Dizer, olha, presente porque precisa de presença. Perfeito. E nisso, verdade seja dito, o Helder realmente, não sei como ele consegue fazer. Você recorda quando acorda no lugar, dorme no outro e tal, mas está sempre. A gente está vendo. Você recorda quando aconteceu a queda da ponte de Moju? Sim, sim. O governador estava lá, logo depois que ocorreu, junto com os bombeiros, junto com a polícia militar, junto com a defesa civil, para poder não só resolver o problema, mas evidentemente poder levantar se alguma família foi afetada, como é que poderia ser resolvido o problema. Como eu disse, os problemas vão ocorrer, mas como se reage aos problemas é que faz toda a diferença. Ao invés de ele mandar algum secretário no lugar dele, ele foi pessoalmente. Ele foi olhar o que aconteceu, ele foi se sensibilizar com a população e, ao mesmo tempo, apresentar solução para aquele ocorrido. Então, a presença ela é fundamental para que a população sinta a presença do Estado, sinta a presença do poder público, se sinta abraçada, se sinta cuidada. E acredito que isso que falta também na nossa cidade. O governador tem feito o trabalho de prefeito e governador, e isso não é segredo para ninguém. O governador tem investido na cidade mais do que muitos governadores já investiram. Por quê? Porque acredita que, se existe, infelizmente, a negligência pelo lado da administração municipal, o governo estadual precisa, de alguma forma, ajudar para que a população de Belém não seja penalizada. Olha só, os gargalos são muitos, os problemas são muitos, mas eu vou te falar de 3 aqui, eu queria que tu desse a tua olhada, que, digamos, que se elege, você e o não se elege prefeito. Vamos falar aí de 3 gargalos: lixo, saúde pública, imobiliária de o trânsito dessa cidade, que é um caos. E olha aqui, estou falando de 3 assuntos que estão rodando há muito tempo e a gente não vê essa dentro da capital. Qual a tua proposta para como é que começa aí o hipotético governo Igor Normanto, desses 3 aspectos que eu estou te falando, desses 3 pontos? Primeiro, ajustar a zeladoria urbana da cidade. Quando eu digo isso, são os serviços funcionando. E quando você vai falar de lixo, de limpeza urbana, você precisa compreender de que não dá para ser centralizado, tem que ser descentralizado. E para a gente poder construir isso, você precisa ter uma prefeitura descentralizada, com órgãos que possam fazer esse trabalho dentro dos bairros, ouvindo a comunidade, podendo não só fazer esse trabalho acontecer, pagando os servidores de forma efetiva em dia, que é muito importante, ter um diálogo com o governo do Estado, para que o governo do Estado ajude também a fazer essa zeladoria. E aí eu digo uma coisa que é fundamental também: a população precisa se educar, e a gente precisa fazer um trabalho de educação da população. Não dá para a população continuar jogando lixo na rua. Isso tem que ser a população que faz isso, as pessoas que fazem isso precisam ser penalizadas. E aí você tem diversas formas de poder conter isso. Colocando mais a guarda municipal na rua, podendo fazer a conservação dos logradouros públicos, você poder informatizar e você colocar câmera na cidade, principalmente nas áreas de canal, para que as pessoas não joguem lixo dentro dos canais. A gente precisa fazer um trabalho de educação, de punição para aqueles que cometem essas infrações, e também um trabalho ostensivo de coleta de lixo. E ter muita criatividade também, porque a população pode se envolver, a população pode participar dessa política educacional. E digo mais, tem áreas que o carro coletor do lixo não passa. Mas você pode construir alternativas, você pode educar a população, você pode colocar as lixeiras com as suas divisões para reciclagem. Então tem muitos fatores que podem ser melhorados.
precisa de enfrentamento e de vontade política de fazer. Para você ter uma ideia, o atual gestor passou um bom tempo com o problema do lixo porque ele resolveu apostar numa licitação em que durou uma luta judicial durante meses e a população foi penalizada. Você não pode esperar isso. Não dá para esperar. Você tem se você pegar emergencial. Tá com emergência, eu preciso resolver o problema, mas a população não pode ser penalizada. Então eu contrato aqui 20, 30, 40, 50, 100 caminhões e eu vou fazer, mesmo que seja de forma artesanal, mas eu vou fazer, a população não pode pagar por isso. E, infelizmente não dá para a gente esperar. Então é fundamental que se possa rever essa questão do lixo, poder realmente fazer com que a gente tenha coleta, com que a gente faça um trabalho de educação, que a gente puna aqueles que, porventura, façam o descarte regular do lixo, mas é fundamental que a gente possa ter um plano. É um grande trabalho de educação também, né? Se você for pensar as horas. Eu digo o seguinte, tem gente que sai daqui da cidade, viaja para fora, ele joga uma bituca de cigarro no chão. Mas na cidade dele, ele pega e joga no sofá que não usa mais, ele joga dentro do canal. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer o enfrentamento disso, com educação, mas também com punição daqueles que, porventura, fazem a forma de coisas de forma errada. Fala de trânsito. O nosso trânsito é um trânsito extremamente agarrado. Nós temos um BRT que, infelizmente, funciona muito mal, né, ou quase não funciona. A gente tem um problema gigantesco de ordenamento de trânsito. A gente não vê hoje a gente vê poucos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana na rua e evidentemente, é visível de que eles não atuam da forma que deveriam, porque não tem o quantitativo exato que precisaria ter. Então é fundamental que se possa rediscutir tudo isso e, ao mesmo tempo, hoje a gente precisa compreender de que a Prefeitura ela tem um papel fundamental, tá, na troca da frota de ônibus. Nós precisamos compreender de que se a Prefeitura não entrar com um subsídio para a compra de novos ônibus, com ar-condicionado, com Wi-Fi e com acessibilidade, esse dinheiro ia acabar sendo, se quisesse trocar da frota, esse recurso ia ser cobrado da população através do aumento da tarifa. Em qualquer cidade, qualquer capital, qualquer estado que se haja essa troca de frota, acontece principalmente devido ao subsídio dado pelas prefeituras e pelo governo do estado. Hoje o governo do estado adquiriu mais de 300 ônibus para Belém, ônibus que são todos equipados com Wi-Fi, com ar-condicionado, com acessibilidade, e foi anunciado pelo governador. Foi uma atitude ousada do governador, porque é um papel do município, mas ele presenteou a cidade com esse benefício. E acredito muito que só dá para a gente pensar num trânsito mais equilibrado quando a gente puder realmente, inclusive, discutir quais modais são importantes para a cidade. A gente está se aproximando do fim da entrevista e a gente tem certeza que ainda vai voltar aqui, a gente ainda vai caminhar, a gente ainda vai voltar a conversar. Eu queria cobrir alguns pontos, eu vou falar, aquele momento que eu falo uns nomes, eu queria que tu desse a tua opinião em poucas palavras, digamos assim. Sempre são temas que a gente coloca, ou o nome de pessoa, e você me dá a tua opinião. Saúde, uma frase. Saúde? De Belém. Essencial e precisa ser feito com que a nossa cidade tenha que ter realmente uma política de saúde que não falte o mínimo nos postos. Termal. Extremista, não tem um diálogo aberto, e Belém precisa de ter diálogo. Não dá para ter alguém que fala demais por não ter nada a dizer. Edmilson Rodrigues. Decepção. Eu acreditava que o prefeito Edmilson Rodrigues teria realmente um cuidado maior com a cidade. Thiago Araújo. Um bom parlamentar, jovem, acredito que vai fazer um debate importante junto conosco nas eleições. Helder Barbalho. O maior e melhor governador da história do nosso estado. Hanna. Uma técnica com sensibilidade social e que irá surpreender muita gente. Igor, foi um prazer te receber aqui, te desejo sucesso nessa caminhada. Obrigado. Não será fácil, mas fosse fácil todo mundo seguiria. E eu quero deixar agora aqui para você falar para os nossos amigos as palavras desse início aí
nessa pré-campanha, falar para eles o que você planeja para Belém. Eu agradeço o espaço, Evandro, o portal Antagônico. Eu acho que é fundamental que a gente possa ter esses espaços democráticos para que avancem as ideias. Belém é uma cidade extraordinária, com potencialidades incríveis, mas que efetivamente precisa ter um olhar mais sensível. Belém tem tudo para pós-COP30 ser a capital da Amazônia, e ela só vai ser capital da Amazônia se a gente compreender que os seus problemas precisam ser resolvidos, e a gente precisa oferecer à população um grau de esperança realmente de dias melhores. Eu tenho a menor dúvida de que nós estamos construindo esse projeto, um projeto que não é meu, mas é um projeto de muita gente que acredita, que tem esperança, que ama essa cidade e que fará de tudo para que Belém volte realmente a ter o seu lugar que é de direito, sendo referência do norte do Brasil e, sem dúvida alguma, recuperar o título de metrópole da Amazônia.